Questão da audiência de conciliação e mediação, previsão lá no artigo 334 do CPC. Nós sabemos, com base nesse artigo, que se a petição inicial estiver perfeitinha, não for questão de procedência, não for questão de liminar aqui, o juiz vai designar uma audiência de conciliação. E essa audiência de conciliação, de mediação, ela tem que ter uma antecedência mínima de 30 dias, devendo o réu ser citado pelo menos 20 dias de antecedência. A pergunta é: pode o advogado comparecer com procuração com poderes para transigir sem preposto? Será que ele pode? Nós vamos verificar que o parágrafo 8º desse mesmo artigo, ele diz o seguinte: o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica. Nós temos aqui o não comparecimento justificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado o quê? Primeira coisa, observação: ato atentatório à dignidade da justiça. E será sancionado o quê? Multa. Cabe multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou valor da causa revertido em favor da União ou do Estado, e não do autor ou do réu. No presente caso, então nós temos essa observação. Agora, esse advogado compareceu e o réu não compareceu porque o advogado tinha poderes para transigir. Pode aí ser aplicada esta multa? Bom, esse caso ocorreu, inclusive foi decisão do STJ. Nesse caso, no processo civil, não é necessária a presença. Agora observe, se o juiz aplicar essa multa, o juiz vai e aplica a multa no CPC porque o autor não compareceu. Cabe recurso dessa decisão? Cabe agravo de instrumento dessa decisão interlocutória? Não cabe agravo de instrumento, isso por força também lá do artigo 1015, porque cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre. Aqui nós temos todas as hipóteses e mérito do processo, o que não é o caso. Observem que da sentença, no caso ali dessa multa, ela vai caber uma apelação, porque as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, que é o caso, caberá apelação no caso. Então não caberá agravo. Então preste atenção nesse detalhe. Então o juiz aplicou, pode reverter isso aí, tentar reverter em uma apelação. Então nós sabemos, já frisamos, é possível no processo civil a parte não comparecer e o advogado comparecer, mas ele tem que ter poderes para transigir. E aí vem a diferença. E no juizado especial, Lei 9.099/95, é possível ele comparecer sem advogado? Não. No juizado especial, não. O advogado tem que comparecer e o réu, por exemplo, tem que comparecer. Porque o comparecimento inicialmente de ambas as partes, comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á desde logo a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. E olha o 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar de convicção do juiz. Mas o entendimento não está explícito aqui na lei, está nos enunciados da Justiça Federal. E o enunciado 20 da Justiça Federal, ele é explícito em mencionar: o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto, então tem que estar presente o preposto e o advogado no juizado especial. No processo civil, não há necessidade de preposto estar presente, pode estar presente só o réu. E para finalizar, nós vamos lá na Lei 10.259, Juizado Especial Federal. E no Juizado Especial Federal, pode o advogado comparecer sem o preposto? A resposta está lá no artigo 10. As partes poderão designar por escrito representantes para a causa, que pode ser o advogado ou não. Pode ser que o advogado ou não. Então fica a dica para os seus estudos com relação à conciliação e mediação. Partimos lá do artigo do CPC
passamos pelo Juizado Especial Estadual, Juizado Especial Federal. Gostou? Passa para os amigos.